Esse vídeo aqui é uma carta aberta aos escritores a quem ele chegar. Seja porque me seguem em alguma rede social ou simplesmente porque o algoritmo resolveu entregar para eles. Devido ao fato de eu criar e também consumir muito conteúdo literário, as plataformas meio que já entenderam o meu gosto. Então acaba sendo comum elas me entregarem vídeos de escritores independentes que eu ainda não conheço, mas estão aqui tentando promover o seu trabalho. E uma tendência que eu tenho visto crescer e ficar cada vez mais comum, independente de qual rede social eu tô falando, são vídeos de escritores tentando mostrar o seu processo de escrita e construção de narrativa, onde eles fazem questão de mostrar o prazer que eles sentem em estar preparando a morte de um personagem que foi criado para ser muito querido pelos leitores e que vai destruir emocionalmente aquele leitor. E a pergunta que eu trago aqui da maneira mais sincera possível para esses escritores é: vocês conhecem outra maneira de conectar o leitor emocionalmente à sua obra? Porque assim, gente, tá tão comum mesmo ver esse tipo de conteúdo que parece que realmente virou uma competição entre os escritores para ver quem destrói mais emocionalmente o seu leitor. E como fato isolado, isso não é um problema. É um artifício narrativo que alguns escritores usam. Mas quando você começa a ver a tendência que isso está gerando, inclusive essa necessidade de mostrar o prazer de estar construindo aquele personagem para isso, você começa a se questionar se esse autor realmente tem repertório. Se ele consegue encontrar outra jornada para conectar o leitor ali que não seja a do luto. Porque assim, você não vê ninguém se orgulhando de dizer: olha, eu tô criando aqui uma jornada de superação para um personagem, eu tô criando uma jornada de autodescoberta de um personagem. Não, o orgulho tá em chegar na frente da câmera e dizer: esse aqui é o momento em que o meu leitor vai perceber que ele foi feito de trouxa. Porque aqui pode ser a neurodivergência falando, porque eu sei que o meu raciocínio às vezes segue um caminho que é diferente da maioria, mas pra mim já se tornou inevitável. Quando eu chego num arco de morte de um personagem, o meu cérebro meio que age sozinho e eu não tenho controle sobre ele. E o que ele faz de forma automática é montar toda uma retrospectiva daquele personagem e avaliar se a jornada dele foi construída especificamente para esse momento. Se o objetivo dele lá desde o início era ser muito carismático, ser muito legalzão, tendo como sua grande função narrativa o luto que o leitor vai sentir a hora que ele se for. E caso a resposta dessa análise seja positiva e eu identifique que sim, essa era a grande, talvez única função desse personagem, outra consequência inevitável é automaticamente toda a narrativa perder o valor pra mim. E eu não falo só daquele livro e daquela narrativa em específico. A arte narrativa daquele autor perde o valor pra mim. Eu perco a vontade, inclusive, de ler outras histórias dele. Sim, eu sei, você gosta desse tipo de arco. Sempre que eu falo de alguma coisa do gênero aqui, aparece alguém nos comentários dizendo: ah, mas eu gosto. Tudo bem, também tem gente que volta com o ex e quando ela tá sofrendo a gente dá todo o suporte, todo o apoio necessário. Mas vamos admitir que sempre tem aquela vozinha lá no fundo a qual você não verbaliza que tá dizendo: foi trouxa porque quis. Então é isso por hoje. Cheguei aos 3 minutos de vídeo, vou ficando por aqui. Não esquece de curtir o vídeo, seguir o perfil se você ainda não segue e deixar sua opinião aqui nos comentários. Lembrando a regra de vídeo potencialmente polêmico aqui: se for babaca é bloque.